Bom dia! Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do YouTube. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre anestesia. Anestesia em cirurgia plástica. Quem tem medo de anestesia em cirurgia plástica? Hoje é o momento de mandar suas dúvidas. A doutora Kelly, anestesista, vai tirar todas as dúvidas aqui de vocês. Bora lá, vamos encaminhar para todo mundo, acordar o pessoal. Hoje é segunda-feira de novo, né? Pós-feriado, todo mundo aí no ritmo de segunda-feira. Olha lá, a doutora Kelly já chegou aqui. Vamos chamar ela aqui já para... Já vão mandando suas dúvidas. A gente já tem algumas que a Elaine já vai mandar. Deixa eu ver aqui, underline. Aproveitar aquele anestesia. Oi, gente. Tá ali, ó. Olá! Bom dia. Uma convidada aí super especial. Normalmente os anestesistas não querem aparecer aqui. Não quero. A gente fica super agradecido, né? O pessoal da anestesia mais comedido, né? Mais envergonhado. Nós estamos acostumados a ficar atrás do pano, né? Não na frente dele. E a gente fica aqui muito agradecido, porque com certeza é uma das objeções, né, que a gente fala, mais importante aí dos nossos pacientes é com relação à anestesia, né? Tem muito mito, muita Com certeza. história, né? Parece que a anestesia é do mal, igual alguém mandou lá. Eu já vi. Anestesia não mata, gente. Anestesia salva a vida. Pra matar, a gente nunca operaria ninguém, né? Pois é, Deus nos livre de tudo isso, de toda essa fantasia que o povo tem, né, sobre anestesia. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas aí que o pessoal já mandou pra gente. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer demais, né? Porque é realmente difícil, né? Conseguir um de vocês para vir. Você foi difícil. super solícita com a gente, assim, a gente ficou bem feliz. Eu já estou de férias, né, do grupo, por isso que eu consegui vir. Olá. Então, mais ainda, né? Obrigado mais uma vez, né? De tirar esse tempinho aí dessas férias para vir ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que o mais importante que a gente faz aqui é ajudar, né? Ajudar a esclarecer, tirar as dúvidas, porque acaba que esses mitos aí acabam paralisando e atrapalhando para que as pessoas possam aí realizar seus sonhos, né? Fazer as suas transformações, né? Por conta de muita história, né? Muita história Uma errada, né? especulação em torno da anestesia, né? Transformando a gente nos vilões, né? O desconhecimento mesmo. E o conhecimento é libertador, né? Quando a gente passa a ter conhecimento, isso aí a gente começa a tomar conta aí do que a gente vai fazer, né? Com mais clareza, né? Com mais propriedade mesmo. E aí uma coisa que eu sempre falo, né? Para os pacientes, sempre a gente gosta de falar isso. O mais importante é fazer a seleção do profissional, né? E a fazer as coisas da forma certa, porque tem medo, tem mesmo que ter medo, né? As pessoas têm que ter medo, né? Porque o que mais tem também é gente querendo fazer as coisas de qualquer jeito, querendo minimizar os procedimentos, né? Não buscando profissionais realmente capacitados, né? Para poder fazer a sua anestesia, né? Seu cirurgião para poder fazer a sua cirurgia. E isso acaba trazendo muita notícia ruim, né? O que eu sempre falo para os pacientes é que ele pode sim ter medo, ele não pode ter pânico e pavor, né? Então é isso que a gente tenta desmistificar nas consultas pré-anestésicas, né? Ter uma relação mais próxima com o paciente, tirar todas as dúvidas, todos os medos, todo o mito que vem, né? Que gira em torno da anestesia e dos procedimentos. Esse assunto que você falou é bem importante. É uma pergunta. O paciente quer muitas vezes conhecer o anestesista, e eles não sabem o que é consulta pré-anestésica, como que funciona isso, qual é o momento, o que ele pode saber lá. Explica um pouquinho para eles como que funciona, a partir de quando começa isso.
Uhum. Então, eu trabalho no Grupo Soma, né? Nós trabalhamos no Instituto Capital Brasil, no Lago Sul. Nós programamos a consulta pré-anestésica uma semana antes, alguns dias antes do ato cirúrgico, né? Depois que ele já esclareceu todas as dúvidas sobre a cirurgia. Nessa consulta, nós conversamos com o paciente, né? Descobrimos se ele tem alergia, sabemos todo o histórico de doenças pregressas, de medicamentos que estão fazendo uso, né, que a gente precisa ou não tirar esse medicamento. Verificamos também peso e altura para fazer o cálculo da anestesia todo certinho, né? E fizemos toda a parte de exames. Geralmente esses exames já vêm vistos pelo cirurgião. Nós só confirmamos, né, conferimos e vemos se necessitamos, se a gente necessita pedir algo a mais, né? Às vezes um parecer de um especialista, alguma coisa assim. Essa consulta é fundamental, porque nela a gente tira todos esses fantasmas da cabeça do paciente, né? Olha, eu tive uma amiga que anestesia aconteceu algum problema, então a gente fala, olha, para ela aconteceu isso, possivelmente por esse motivo, né? Então a gente tira todas as dúvidas do paciente e chega à conclusão com ele da anestesia que mais se aplica no caso dele, né? Para a cirurgia, para a expectativa dele, que tem paciente que vem com traumas de outras anestesias, de outros procedimentos. Então a gente quer que ele se sinta o mais seguro possível, né? E sem dúvidas sobre o nosso procedimento. É essa a função da visita pré-anestésica. E a gente vê que alinha muita coisa. Às vezes uma medicação que ele não contou pra gente, chega lá, conta pro anestesista, que ele achou que era uma besteirinha, né? Às vezes uma vitamina, né? Vamos dizer, uma vitamina que ele está tomando, é para melhorar, né? Alguma coisa, um chá, né? Um chá de alho, por exemplo. Então a gente faz a retirada desse medicamento, dá todas as orientações do paciente, né? Fala, olha, retire esse medicamento, esse aqui você pode continuar. Nós não suspendemos alguns medicamentos, como os antihipertensivos, né? Os medicamentos para ansiedade, nós deixamos o paciente usar. E aí a gente diz o horário que ele tem que usar. Então, tudo isso é passado nessa consulta, né? E vemos também qual o risco que esse paciente pode oferecer e o que a gente tem que preparar na sala cirúrgica, né? O paciente não sabe, mas a sala cirúrgica, a sala anestésica é preparada para ele. Os medicamentos de emergência são todos deixados ali ao alcance da gente, todos identificados. Então, se a gente vê nessa consulta que o paciente oferece algum risco de intubação, um risco de alergia, tudo é deixado preparado para ele. E isso a gente só sabe fazendo visita pré-anestésica. E os pacientes que falaram aí no começo, a anestesia mata, a gente tem tanto medo que a gente vai só aumentando os protocolos para não ter complicação. E quando tem algum risco de complicação maior, a gente nem opera, né? A gente suspende, vai para o especialista. Suspende ou escolhe fazer num hospital que tem mais suporte, né? Existe uma diferença do paciente que pode ser levado para a clínica e um paciente que tem que ser levado para um hospital, né? Verificar sempre se a clínica oferece um suporte emergencial, de transporte para algum hospital de maior suporte. Isso tudo o paciente também esclarece conosco e a gente dá todas as orientações, né? De tudo que pode acontecer. Isso é bem importante. E assim, além do paciente, né, os nossos pacientes, a maioria, né, vem sempre com uma acompanhante, alguém que também tem medo, né, que está receoso, né, então até conversei aí no último dia, né, com vocês sobre isso, assim, o tanto que a consulta pré-anestésica é boa também para os acompanhantes, né, que estão ali e não sabem o que vai acontecer também, não né. Sabe. As pessoas têm a ideia de que as drogas, né, antigamente, as drogas anestésicas causavam muito torpor pós-operatório, o paciente ficava ainda desacordado, né? Tem todo um mito do passado que hoje a gente já consegue minimizar bem ou até excluir, né, esses mitos com uma boa anestesia, com um bom preparo de anestesia, conhecendo o nosso paciente, o paciente nos conhecendo, confiando na equipe, né? Confiando não só nos cirurgiões, mas nos seus anestesistas também. O pessoal os pacientes falam muito assim, o anestesista vai lá e faz a medicação e acabou a anestesia. Pelo contrário, o anestesista, principalmente ali os nossos anestesistas, é o tempo inteiro do lado do paciente, controlando o que altera, o que sobe, para não ter sangramento, para a pressão não subir. Aqui ele pode contar quanto mudou a anestesia em monitorização e evolução, né, nesses últimos tempos. Sim, a anestesia evoluiu muito. Nós temos medicamentos
que melhoram a experiência do paciente, né? Melhoram, evitam náuseas e vômitos pós-operatórios, diminui aquele tremor, né? Aquele frio que o paciente sempre relata que tem pós-cirúrgico. Então, a gente aquece os soros. Hoje em dia tem vários protocolos para maior segurança, tanto nossa, quanto da equipe, quanto do paciente. A anestesia é muito mais que o primeiro momento. É muito Até mais. a recuperação pós-anestésica ali, que o paciente fica umas 2 horas, continua sendo anestesia, os anestesistas estão lá do lado, cuidando até você ir para o quarto. Então é muito longo o tempo, assim, não é só fazer um remedinho e pronto. Sim, a Pelo recuperação contrário, pós-anestésica é um período que a gente fica até com uma vigilância maior, né? Uma vigilância constante, sabendo como o paciente acordou, o que ele está sentindo, né? Porque cada paciente, a anestesia é bem individualizada, né? Cada paciente é um paciente, então nós ficamos ali com toda a atenção sobre eles no pós-operatório também. Então, a anestesia hoje é uma medicina perioperatória. A gente tem a consulta pré-anestésica, o ato cirúrgico e o pós-anestésico, que também é importante, para controle da dor, para controle de náusea e vômito, do frio. Então, tudo isso vai trazer uma experiência muito melhor para o paciente, principalmente o paciente de plástica, que é um paciente geralmente saudável, né? Um paciente que tem uma expectativa diferente de um paciente de emergência, uma expectativa de beleza, de sair de lá. Entrou bem, tem que sair bem, né? Então, a gente tenta fazer com que isso se realize. Vamos para os temas mais polêmicos agora. A anestesia geral, o pessoal morre de medo, e a anestesia local, eles acham que é muito mais seguro que tudo. Não é bem assim. Não é bem assim. O que eu costumo falar na visita pré-anestésica é que qualquer complicação que você tenha na indução da anestesia, ou no bloqueio, ou mesmo na anestesia tópica, você tem que transformar em anestesia geral. A anestesia geral é que vai dar suporte ventilatório, cardiovascular para o seu paciente. Então, acaba que ela salva o paciente, né? E é totalmente diferente daquilo que a gente vê, a intubação, né? Que foi visto agora nessa época de Covid. É uma intubação com o paciente não lembra, não vê nada, não sente nada. Diferente dos relatos que tivemos com Covid, que é outra situação, uma situação de gravidade, de saúde, de emergência, né? A cirurgia eletiva é um outro patamar de anestesia geral. Então, é bem segura, né? É claro que as anestesias locais têm suas indicações. Então, olha, eu fiz com peridural, tá errado? Não está errado. Mas, né, a gente opta, quando a anestesia tem uma duração muito longa, ou tem muita mudança de decúbito, né? Vira de lado, vira para o outro para limpar. É uma cirurgia mais prolongada. Então, a gente precisa associar geral. Precisa fazer anestesia geral. Outra coisa, eles falam assim, tomar 2 anestesias, vou tomar geral e peridural, para que tudo isso? Não é pior? Não vai fazer cardiologia? Não, a gente associa, né? E aí, o que nós geralmente fazemos lá na clínica, né? Lá na Soma? Nós fazemos anestesia geral combinada com uma peridural lombar para que o paciente fique maior tempo sem dor no pós-operatório, que é o que todo mundo deseja, né? Diminui a resposta metabólica ao trauma cirúrgico, que ele acorde melhor, né? Então, nós associamos uma técnica com a outra. A gente chama de anestesia combinada. Para os pacientes que aceitam, a gente faz, sim, anestesia combinada, né? Super bem indicado. É um somatório aí de coisas, né? Vamos dizer assim, para poder trazer mais segurança e mais conforto para os pacientes, né, Kelly? Então, é essa conversa, é esse trazer o paciente para entender um pouco mais sobre o que vai ser feito, é o avanço das drogas, né? Das medicações, que Drogas hoje é são completamente diferente, né? A Do que era no monitorização, passado, né? realmente. A monitorização avançou muito, então a gente consegue esse mito de acordei no meio da anestesia. Se foi com anestesia geral, provavelmente isso não acontece, né? Eu estou há 10 anos na cirurgia plástica, lá na clínica, no Instituto Capital Brasil. Outros colegas também estão lá há muito tempo. E, graças a Deus, nós nunca tivemos esse recall, né? Porque nós estamos sempre vigilantes, sempre em sala, modulando a anestesia de acordo com o ato cirúrgico. Então, é isso, né? Tudo tem uma segurança. E hoje as drogas estão muito avançadas, estão muito melhores, né? Não dão todas as repercussões que davam as do passado. É outra anestesia. Além da captação, da capacitação, claro, né, dos profissionais, que é isso que eu falei lá no começo, né, com quem você vai fazer essa cirurgia, quem vai ser o anestesista, você conheceu o anestesista, né, conseguiu tirar as dúvidas ali com o grupo, né, aqui em Brasília a gente lida
com grupos de anestesista, né? Uhum. Então, cada hospital aí vai ter um grupo, mas no geral o grupo vai ter mais ou menos uma conduta parecida, né, entre eles. Então, é como se fosse a gente, né, dentro da nossa equipe, assim, né? Uhum. E isso é muito importante, associado também àquilo que a Kelly falou. Será que o lugar está adequado, né, para fazer essa cirurgia, né? É o melhor lugar? Vai ter o suporte, se necessário, se acontecer alguma intercorrência, né? Então, o que a gente fala é que, assim, operando em lugares lugares adequados, às vezes as intercorrências elas nem chamam atenção, né? Sim, Porque sim, a tudo gente. pode ser resolvido, né? Então, tudo é tranquilamente resolvido, vamos dizer assim, né? Sim, Sem, sem maiores complicações, sem acometer o paciente, sem colocar ninguém em risco, né? Então, o mais importante, eu acho que é fazer essa prévia, né, mesmo, do que vai sim. acontecer, né? É evitar os Inclusive com a equipe. problemas. Inclusive com a equipe, a gente saber qual procedimento o cirurgião vai fazer, quanto tempo ele vai levar. Isso tudo a gente conversa antes, é coisa que o paciente nem imagina, né? Nós Uhum. conversamos antes da cirurgia, adequamos o plano cirúrgico ao cirurgião, né? Olha, eu quero agora que faça um pouco mais de pressão, um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alto. Isso tudo é adequado e conversado, né? Com toda a equipe. É uma sintonia da equipe toda, da Sintonia. circulante, de todo mundo, das instrumentadoras, de todo mundo. Resumindo a segurança de uma cirurgia, a gente falando em altos padrões. Excelentes anestesistas, um excelente lugar, uma excelente equipe cirúrgica, esses três pilares dão uma segurança extremamente alta, que aí eu digo, as complicações é extremamente raro, juntando esses três pilares, a clínica boa, o anestesista bom, uma equipe cirúrgica boa, as complicações no ato cirúrgico é muito raro. É mais fácil você ter uma complicação no pós-operatório por um não cuidado, por uma inflamação, uma infecção, do que em si a cirurgia, quando a gente obedece esses pilares maiores. Agora, você pega qualquer anestesista, qualquer clínica, qualquer cirurgião de qualquer maneira, aí você quebrou os princípios maiores de segurança, né? O que foi o paciente quando eles falam que tem trauma? Tô lendo aqui as perguntas. É, Estão falando que seu áudio está baixo, Christian. meio baixo. Como poderíamos explicar melhor para os pacientes quando elas falam que tem trauma da anestesia RAC, quando teve filho? Sempre fala da evolução da medicação, mas existe uma forma de explicar melhor? Anestesia da cesárea e anestesia da cirurgia plástica. Qual a diferença? A anestesia da cesárea, a paciente tem que estar acordada, para o neném nascer acordado, né? É uma raquianestesia, é a melhor indicação para cesariana, né? Geralmente, a cesariana, ela causa mais, né? A cesariana e a raquianestesia pode ter mais frio no pós-operatório. A própria mecânica da grávida predispõe a náusea e vômitos, inclusive no intraoperatório. Então, muitas vezes, a paciente que fez uma RAC, teve uma cesariana, que fez hipotensão, ela chega relatando, olha, doutora, que experiência terrível eu tive com a RAC. Eu nauseei, eu fiz vômitos, eu fiquei com muito frio no pós-operatório, mas esses sintomas são normais da raquianestesia para grávida. São controláveis também durante a anestesia para cesariana, né? A gente tenta não deixar tão hipotensa, a gente tenta fazer medicamento para náusea e vômito. E a paciente acordada, então ela tem todos os sintomas da raquianestesia. É diferente de uma RAC, de uma peridural para cirurgia plástica, que geralmente a gente faz com sedação, né? Ou com anestesia geral combinada. Então, são coisas completamente diferentes. Para cesariana, a gente não pode fazer também muito vasopressor, né? Que são os medicamentos para aumentar a pressão. Então, acaba que ela predispõe, né? A própria cirurgia e a raquianestesia para cesariana predispõe a essas indisposições, né? Eu trabalho muito com maternidade e é bem alta a incidência de náusea e vômito, de hipotensão, né? A paciente queixa de desconforto durante a cesariana. Então, isso tudo a gente tenta falar para ela, olha, aqui na cirurgia plástica é totalmente diferente. Você não vai estar com a RAC. A nossa opção geralmente é por uma peridural. Claro que alguns anestesistas também fazem RAC, mas é outro momento da pessoa, né? A gente consegue associar a anestesia geral com a peridural, então você não vai ver nada, não vai sentir nada. Os momentos de hipotensão, a gente pode sim
fazendo medicamento para melhorar a sua pressão, numa dose adequada. Para a grávida tem que ser modulado, porque né, eu não posso também trabalhar com uma muito baixa pressão. Então, as repercussões da cesariana, da RAC para a cesariana, são completamente diferentes da RAC ou da peridural para uma cirurgia plástica. É isso que a gente explica na consulta. Né? Então, a gente tenta tirar esse trauma da paciente. Se mesmo assim a gente não conseguir, a gente opta só por geral para ela. Né? Olha, eu fiquei muito traumatizada dos meus 2 partos. Eu já tive uma paciente me relatando isso. Tudo bem, nós iremos fazer uma geral. Apenas isso, né? Que a gente não quer também que a pessoa tenha, né, fique pensando naquilo até o dia da sua cirurgia. Então a gente fala, olha, já que você teve esse trauma, se você preferir, a gente tem que respeitar também a vontade do paciente. Daí a importância da consulta pré-anestésica, para a gente descobrir esse trauma do paciente. Isso tudo que a Kelly falou é verdade, Eliane. Você não sente praticamente nada disso que você sentiu na cesárea. Você vai ver. Só que aí tem uma coisa que eu não concordo. Você vai sentir um negócio chato, que é pegar sozinha. É a Isso veia. você vai sentir. É a parte que não tem jeito. Elas dão até anestesia na pele para pegar a veia. Mas Dói. isso. Isso aí não descobriram, não tem como modificar, é uma espetadinha de mosquito, né? A gente já vai com isso na cabeça, porque é assim, né? É como se Infelizmente não fosse tirar inventaram. sangue, né? Aí depois disso, sim, aí segue tudo que ela falou. Mas tem que Eu fiz minha anestesia, quando eu fiz minha cirurgia plástica, eu não lembro nem como eu saí do hospital, pra vocês terem noção. Eu não lembro de nada, graças a Deus. É claro que varia de paciente para paciente nessa experiência, mas a maior parte nem lembra das etapas. E essa conversa antes da cirurgia, né? Até uma paciente nossa falou ali que ela morria de medo da anestesia, mas ela teve a oportunidade de conversar com a gente, de conversar com o anestesista. Isso até o paciente ele vai muito mais tranquilo, né, para o centro cirúrgico. Então a pessoa já sabe o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos. É muito ruim você entrar no lugar e ficar perdido ali, né? Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Ah, meu Deus, vai doer, não vai doer, né? Então, quando você já sabe certinho, eu vou entrar, a anestesista vai chegar, vai conversar mais um pouquinho, vai pegar a veia, você vai dormir, quando acordar já acabou a anestesia. E a gente vai estar sempre, a cirurgia, né? A gente vai estar sempre aqui do seu lado, te cuidando, monitorando, então você pode dormir tranquila, né? E acordar também, né? Porque e acordar também. Esse cuidado vai se estender para uma recuperação pós-anestésica, que fica com a gente mais 1 hora, no mínimo, né? Então, vai ter um despertar tranquilo, a gente vai estar ali atento a qualquer problema que possa surgir, né? Qualquer alteração. Então, esse suporte, a gente consegue explicar isso na consulta pré-anestésica, todo esse trâmite, né? Até para a família, olha, ele vai terminar a cirurgia, mas vai ficar conosco mais 1 hora. Então, até a família fica mais tranquila. Olha, ele vai subir, vai vir para o quarto quando realmente estiver tudo tranquilo para ele, quando ele estiver possibilitado de ir para o quarto. Exatamente. O cuidado em todas as etapas, né? Faz toda a diferença aí, né? Até realmente para o paciente acordar melhor após a cirurgia, né? Então, quando o paciente dorme tranquilo, está sabendo tudo que vai acontecer, eles acordam também melhor. Parece que todo o organismo responde de uma forma positiva, né? Com certeza. Eu sempre costumo falar que acorda conforme dormiu. Se dormiu ansioso, né? Claro que a gente vai tentar correr atrás dessa ansiedade durante a cirurgia, mas as chances dele acordar ansioso é grande, né? Porque já veio com aquilo, com todo preparado com aquela ansiedade. Mas ainda bem que hoje em dia a gente tem drogas até para minimizar isso, né? Que o paciente acorda, já acabou, né? né? Tá tudo pronto, já acorda linda. Eu tenho uma história muito engraçada, assim, que foi bem engraçada essa mesmo, porque uma paciente falou assim, olha, eu só vou entrar no centro cirúrgico sedada, eu não consigo entrar caminhando, eu não vou acordada, eu não vou para cirurgia. Eu falei, olha só, essa é uma cirurgia plástica, né? Você só faz se você quiser, né? Não é uma cirurgia que ninguém tá te amarrando para levar, não tá sendo obrigada, né? Você tá indo porque você quer. Aí ela, mas eu não vou conseguir. Aí conversei, foi na consulta pré-anestésica, a anestesista conversou.
E aí foi engraçado que no dia ela veio caminhando para o centro cirúrgico, deitou, pegou a veia, dormiu, pós-anestésico, tudo. Lá no quarto ela falou assim, doutora Raquel, eu queria ir sedada para o centro cirúrgico. Mas E nem ela sempre falou, é mas o eu ideal. nem vi acontecer, né? Então, assim, é tão mais tranquilo do que as pessoas pensam, né? Que ela hora nenhuma, nesse momento que foi conversando, foi brincando, foi rindo. É um momento que tem que ser gostoso, né? Tem que Tem que ser ser, tem um que ter uma boa experiência. descontraído. É, com certeza. E ela falou, nossa, não é que você conseguiu? Hoje em dia a equipe está toda mobilizada para trazer uma boa experiência para o paciente, né? Os cirurgiões colocam música, né? Estão ali o tempo inteiro. Até enquanto a gente está anestesiando, os cirurgiões estão ali com a paciente, né? O tempo inteiro ao lado. Então, cada vez mais a tendência é a gente, né, desmistificar a anestesia e torcer para que o paciente chegue o melhor possível no centro cirúrgico, mais confortável, né? E tenha uma boa experiência, é isso. E vou botar a última constatação aqui, que nosso tempo está acabando, que o pessoal, às vezes, como vai ficar salvo, é bom para eles saberem depois também. Na recuperação anestésica, a gente fala ali que não tem um tempo determinado. Cada paciente tem uma resposta, né? Às vezes eles pensam, tá 3 horas aqui, deu alguma complicação. Calma, não é bem assim. Às vezes a pessoa tem mais enjoo, às vezes já tem um pouquinho de dor, às vezes está com frio, né? Às Então, vezes é mais dorminhoca, né? Dorme um pouquinho a mais e a gente só pode, nós temos os critérios de alta da recuperação pós-anestésica, nós só podemos levá-la para o quarto, para o leito, depois de cumprir esses critérios. Então, né? É isso. Tem pacientes que vão ficar só 1 hora, e tem pacientes que vão ficar a manhã inteira dormindo ali com a gente olhando os sinais vitais, verificando se está tudo bem, e depois vão para o quarto em segurança. É É isso esse o mesmo. objetivo. Segurança sempre em primeiro lugar, né? Sempre. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, né? Mas fazendo tudo conforme os protocolos de segurança, porque também não é coisa que a gente inventa, né, Kelly? Não é São tirado coisas que já daqui. estão bem definidas, bem protocoladas, né? Então, seguindo tudo isso, com certeza, para trazer mais segurança, né? E tudo dá certo para todo mundo, né? Porque ninguém quer que ninguém tenha complicação. Então, a gente busca sempre os melhores profissionais, os melhores locais, né? Com maior suporte, mais capacitação, para que todos os pacientes, e nós também, né? Isso também é a nossa É um segurança. conforto para o cirurgião, a equipe toda afinada, né? É um conforto para todos nós. Nós acreditando no trabalho de vocês e vocês no nosso. Então é sempre uma troca muito importante, né? Esse relacionamento de toda a equipe. Isso é fundamental, isso reflete no trabalho da gente, né? E na experiência do paciente. E na experiência do paciente, que é o nosso maior objetivo, Objetivo, né? anestesia né? não é do mal, anestesia é do bem, Não né? Para é, ajudar. gente, não é. É maravilhoso. Eu faço tudo com anestesia. Deus me livre, a maior invenção do século é a anestesia. É Tirar a verdade. dor, Mas você acordar sem nada, nossa, é fantástico a anestesia. a gente Né? A gente passou luta mal para que sem anestesia, tudo a gente corra faz bem. tudo. Exatamente. Tudo sob controle, tudo monitorado, tudo Isso. bonitinho e com os profissionais ali cuidando mesmo para poder o paciente dormir bem e acordar melhor ainda, né? Que Tá melhor esse é o ainda. E a nosso anestesia a objetivo. gente faz de acordo com a cirurgia, né? É uma cirurgia pequena, é só uma sedação, né? Conosco ali monitorando o tempo inteiro. É uma cirurgia maior, aí requer uma anestesia geral. Então tudo isso é planejado, né? Tudo isso tem um contexto por trás, né? De muito trabalho, muita confiança. É isso. Muito bom. Kelly, muito obrigada. Aqui, ó, Nada, já. a psicóloga Almeri falando, o paciente estará acolhido por toda a equipe. O paciente Com com suas certeza. emoções estabilizadas, o resultado será com sucesso e feliz. Com certeza. E A indicando para emoção todo vai... mundo, né? Indicando para É, todo mundo. E querendo sempre fazer outras coisas e desmistificando, né? É importante a pessoa, numa cirurgia estética, se ela foi bem, né? Se ela tem uma boa experiência, se ela tiver qualquer outro problema de saúde, ela não vai ter um medo, né? Um grande medo de nada. Então, isso vai para a vida toda dela, né? Ela tem uma boa experiência numa cirurgia. com certeza. E é isso que a gente busca e é por isso que a gente está aqui, né? Para ajudar a esclarecer aí o pessoal sobre isso. Kelly, chegamos aqui no nosso tempo. A gente Isso. sabia que ia passar super rápido,
Passou Mais rápido. uma... Se deixar, eu Nossa. falo. E são muitas dúvidas. Se o pessoal mandar dúvida aqui pra gente, a gente vai te encaminhar para você ajudar a gente aí a responder mais, tirar mais dúvida do pessoal. Pode Mais deixar. uma vez, obrigado pelo Nada. seu tempo, nas suas férias, né? A gente aqui te ocupando. Nada, Você tem que umas isso. ótimas férias merecidas. Tá bom, Bom já. descanso para você. Obrigada a Tá. todo mundo aí Por que nada. acompanhou a gente. Um beijo, um Beijo. ótimo dia para todos nós.